tarde, boa noite. A quem estiver chegando no nosso mais um Evangelho no Lar Online, trazendo força para o nosso lar, amparo e convidando Jesus, né? Ontem teve uma palestra convidando Jesus para o nosso lar. Eu tenho a mania de começar a fazer a frase, nossa, a graça já entrou, e não terminar a frase. Olá, Maria de Jesus, José, Verônica, Tati, Boa noite. Boa tarde ainda. boa tarde, boa noite. Tudo bem? Estou dando aqui uma boa tarde para os nossos ouvintes. Boa tarde a todos que estão aí conosco. Jesus abençoe. Tati, Amadeus, Verônica, José, Maria de Jesus. Estão chegando, Amadeus, estão chegando. Então, que todos sejam bem-vindos. Que Jesus nos abençoe nessa noite Claro. e todos os dias das nossas vidas, né? Eu estava falando ontem da nossa palestra, né, da Neuzinha, lá de Alagoas, falando sobre o Evangelho no lar, a importância da evangelização, né, levar nossas crianças, da educação moral cristã. Muito bom, muito bom. E com um detalhe muito motivacional, né? Ela teve música, os slides maravilhosos, lindos, da gente realmente ficar encantada e penetrar no âmago da palestra com muita motivação. Verdade. Né? Eu gostei. Ela leu um texto, muito. Né? Ela leu um texto muito bacana sobre as mães más. Eu já coloquei lá, eu fui e sou mãe má. Eu vi. Porque a gente... Deixa eu fazer... É o que ela levou, né, Catarina? A gente tem que dizer não. Muito mais do que assim. Né? Porque a criança não entende. E aí você deixa fazer tudo, você perde o controle e quando chega adulto já é complicado você ensinando, mostrando os caminhos. Imagina sem você não se permitir dizer não, isso não pode, por isso, isso e isso. O não, a gente sabe que o não é educativo nessa fase. Eles precisam de limite. Eles não sabem nada, então eles precisam saber até onde eles podem ir. Isso é ensinamento nosso, né? Esse é o nosso ensinamento. Eu não pode. Aí eu até sugeri a ela fazer uma palestra sobre a importância da evangelização das nossas crianças. Muito importante. Aí ela disse que vai fazer. Aliás, hoje no Posto Espírita, teve até o aniversário, né? Porque o Posto Espírita Rita Cerqueira está fazendo 54 anos de fundação. E é uma das nossas dependências, né? E ele foi criado para evangelização infantil. Eu vou pegar essas fotos. Eu vou pegar essas fotos que você passou para mim e sábado que vem eu vou colocar na live para mostrar como é que as crianças amam estar lá brincando. Nossa, né? Tem um grupo toda religião, né? Toda religião. De qualquer religião. Nós estamos falando sobre Deus, sobre a criação divina, sobre o respeito ao próximo. Ninguém está botando doutrina espírita. Nós estamos evangelizando a criança, o jovem e até os adultos, porque tem um grupo de pais também que estão frequentando. Nós estamos preocupados em dar a moral cristã, aquela que o Cristo nos ensinou. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. E o segundo é amar o próximo. Então, esse é o objetivo da evangelização infantil e infanto-juvenil lá, né? Porque a gente está fazendo assim, dividindo em ciclos. Como a gente não tem a mocidade à noite, os jovens estão indo e estão já sendo... a gente já está fazendo por ciclos. Começamos com todos juntos, mas agora já está dando para dividir. E os evangelizadores que estão lá são muito criativos, motivadores,
Muito tem bacana. o conhecimento. Então, hoje já me pediram um monte de livros. Vamos, Olha que vamos. legal. Falar em Muito. livro, vamos falar em livro. Vamos falar em livros. Olha o livro desse mês, gente, do Clube do Livro. Pura Lindo. e autocura. De Andrei Moreira. Ele é um médico Ele é formado. médico, ele é psiquiatra Isso e aí, homeopata. homeopata. E Olha ele. ele faz muitos congressos para a Associação Médico Espírita, ele é da AME. Então, Vale a pena. Do Clube do Livro deste mês, de abril. É um livraço. E assim, não quero dizer, só nós vamos saber. Vai ter uma coisa bem legal esse mês para os sócios do Clube do Livro. Tem muitas ideias. Afinal de contas é Páscoa, né? Afinal de contas é Páscoa. Olha o spoiler. Mas estamos preparando bastante coisa legal para o mês que vem. Para maio, mês espírita, vai estar bem legal também. Então, assim, todo mundo está convidado. Nós teremos sorteios de livros espíritas em todas as palestras. Né? Serão 3 livros sorteados por cada palestra. E vamos colocar livros bons. Os livros tão caros. Os livros mais em conta são do Clube do Livro, que a gente não repassa pelo preço. Nós queremos. Esse e autocura, ele é caríssimo. Ele é. Mas graças a Deus conseguimos pôr, não é? Bom, olha só, a gente vai entrar numa campanha aí de incentivar, eu estava comentando com a Michele, com a Sinara, incentivar a leitura, da importância da gente ler, da importância da gente ter o conhecimento, porque assim, a gente conhecendo a verdade, né, Graça? E ela vai nos libertará. Aí, vamos aderir a essa campanha aí. Mais leitura para esses jovens. Se uma pessoa convidar a outra para entrar no Clube do Livro, que é muito mais em conta, mais possibilidade nós temos. Quanto mais associados do Clube do Livro tiver, mais a gente tem condições de comprar livros mais em conta. Porque olha aí, só que legal. Faz um pedido, é um pedido grande. Né? Às vezes estamos com umas ideias aqui, Graça, muito bacana. Estamos com umas ideias aqui para o Clube do Livro muito bacana. Olha o livro que eu estou lendo agora. Olha aqui, ó. Olha só. Olha, vamos conhecer o perispírito? Vamos saber? Vamos! Vamos começar nosso evangelho, graças a Deus, com a paz de Jesus. Vamos botar a Mimi aí para fazer alguma coisa que ela só está olhando e rindo. Aí, ó. Vamos lá, trabalho. Só estou vendo. Vamos lá, hoje a gente vai de Fonte Viva. Muito bom esse livrinho para Evangelho no Lar. Eu gosto bastante também desse livro aqui. Então, vamos lá. Na instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Paulo. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste instrutor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos, pecam por deficiências lamentáveis. Fazer o quê? Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária. Todavia, é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação que é portador. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, cádio moído, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo,
guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distante da angelitude. Todavia, obedecendo, ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Então, é aí a página. Na verdade, é uma coisa que Jesus mesmo já veio trabalhando, né? Os apóstolos eram todos imperfeitos, cada um com a sua característica, e Jesus ainda assim conseguiu tirar o melhor de cada um deles, mesmo dentro das imperfeições deles, eles ali estavam seguindo ao propósito, que a gente não vê, né? As peças que Deus tem nas mangas, né? Que a gente está ali servindo algum propósito, mesmo com as nossas imperfeições. Então, que a gente possa se ver como um instrumento do Cristo e tentar colocar o melhor que a gente puder naquilo que a gente foi designado. E, dentro do possível, a gente começar a trabalhar essas nossas imperfeições, né? E a gente está estudando isso. Né? Precisamos disso, né? Precisamos trabalhar a nós próprios, né? Então... A gente está falando isso aí, né? Dos mundos, né? Aí, isso aí. Estamos estudando, né? No item, aqui, no capítulo 5, hoje 8 e 9, estamos falando exatamente isso, o trabalho em nós, para que a gente voltar, melhor. A gente está no mundo de prova e expiação, ninguém é perfeito. Então vamos à oração. Bons amigos espirituais, novamente nos encontramos para mais um Evangelho do Mar. A gente sempre pede o apoio, o amparo a nós, às nossas famílias, né? Vibrando também em favor das outras famílias que estejam ao nosso redor. Então, que nós possamos, a partir daqui, formar um halo de luz no nosso bairro, na nossa cidade, para que todas as famílias que estejam em torno sejam beneficiadas, assim como os espíritos que estiverem por aí. Então, nós pedimos a espiritualidade, a proteção, e que nós possamos ter uma tarde abençoada. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, vamos pegar o nosso Evangelhão, capítulo 5, e hoje o item é o 8 e o 9. Então, nós estávamos falando... Catarina, todos aqueles que quiserem deixar contribuição aí no chat, né? Que o façam, adicionar um comentário, seja através de uma questão, seja através de nos ajudando no nosso raciocínio, é sempre bom. Com certeza, né? Com certeza. É muito gostoso a gente ter a participação. E nós estamos aqui para isso, nomes para oração. Quem não quiser escrever, pode escrever no seu caderninho aí das orações, para na hora da prece fazer vibração, ou quem quiser, passa para nós que a gente escreve no nosso caderno também, tá? Fiquem à vontade. Então, o que a Graça estava comentando a semana passada, e foi justamente a leitura, que aqui é o mundo de provas e expiações. Muito bem. Se a gente quiser se graduar, se melhorar, tudo vai depender de nós, para termos uma existência melhor, né? Porque tudo que a gente plantar aqui, com certeza a gente vai ter que recolher, né? Então, que a gente plante coisas boas. Então, vamos dar continuidade. Item 8. As tribulações da vida, né, podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses escolhem livremente. A maioria de nós, né? A gente está se esforçando para se melhorar. Então, a gente tem, assim, uma escolha um pouco mais livre, né? Porque a gente já não é mais tão renitente. Tal caso de um espírito, né, de uma pessoa, que havendo desempenhado mal sua tarefa, ele pede, a deixe recomeçar para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo
expiações do passado e recebe nelas o merecido castigo. Aqui depois a gente vai ver esse castigo, né? Depois a graça comenta. E provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus em sua bondade. Faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Item 9. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denota a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, olha lá, são simples provas buscadas pelo Espírito por nós, tá? Para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Depois a Graça também vai explicar o que seja expiação, para quem não souber. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Estamos todos juntos, tá, gente? Todos nós estamos nessa mal, nesse barquinho. Porquanto que é perfeito, ele não precisa ser provado. Pode, pois, no espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são, especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem no homem a revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Olha, tem muitas lições aqui nesses 2 itens, hein, Graça? Nossa, realmente, né? Um complementa o outro, né? Mas a gente inicia aqui com uma situação de que o que é prova e o que é expiação, né? As provas normalmente são aquelas falhas que nós tivemos, né? Os erros que nós cometemos. É o aluno que tem que fazer uma recuperação porque ele não dominou bem aquela matéria. Então, em determinadas matérias da nossa vida, nós não conseguimos ultrapassar numa reencarnação o que nós deveríamos aprender. Então, a gente já teve o conhecimento com aquela área, só que a gente patinou ali, né? Então, a gente vem com um teste. Prova e teste é a mesma coisa, né? Você, aos 18 anos, vamos supor, você se aproximou de algum grupo que cometeu alguns erros. Quando você retorna, você pede uma prova naquele período para que você tenha... Vamos supor, aos 18 anos eu comecei a ficar... a beber muito, né? Eu comecei a me tornar um alcoólatra. Fiz pai sofrer, fiz mãe sofrer, eu mesmo sofria muito. Então, ao desencarnar e eu programar o meu retorno, eu peço uma prova. Que nesse período em que eu falhei numa existência pretérita, eu possa ter um teste. Então, o que vai acontecer? Eu vou para um baile, eu vou para uma festa qualquer e vão me oferecer bebida, né? Então, vai caber. É o teste, é a prova que eu pedi de que eu vou superar. Então, eu posso beber um copinho ou posso beber 10 litros. Vai depender da minha escolha. Então, não é um castigo de Deus.
é um teste, uma prova que você normalmente pede para que você... Um teste. Eu, por exemplo, nunca gostei de beber e eu não tenho vício, entendeu? E eu lidava com amigas que aos 14 anos já estava todo mundo fumando, porque era muito bonito na minha época, por causa dos filmes de Hollywood, né? De preferência até de piteira. Era. Nunca tive vontade. Não é que santidade, não. Entendeu? Não era por medo de eu disse, eu nunca me atraiu. Ou seja, eu já devo ter passado por esse teste. Então, aquilo para mim, por outros, entretanto, porque tem provas também morais. Isso eu estou falando de vícios físicos, mas tem outras provas que a gente pede também, moralmente falando. Agora, a expiação já é uma coisa mais aprofundada, não é? Quando, por exemplo, entre muitos que nós temos, você opta por um suicídio. Então, você dá um tiro na cabeça, no ouvido, no coração, e você morre ali. Por sua opção, né? Num retorno, porque todos nós temos a oportunidade de ressarcir os débitos do passado, pode ser que eu venha com um problema mental. Aí é uma expiação. E como eu estava? Eu vou ser jogada de uma família qualquer? Todos nós só estamos em famílias, em comunidades que estão junto conosco naquela provação, naquela expiação. Então, normalmente, a gente vem desde uma expiação, na maior parte das vezes, ela vem desde o nascimento. Pode acontecer na idade adulta, um desastre, onde você perde uma perna, perde um braço, a visão, a audição. E depende de como você reage a isso, para que você possa sanar aquele débito, né? Eu brinco com algumas amigas que elas não pediram, o carnê, né? Eu vou pagar, tá certo, eu devo. Porque ninguém deve a Deus, não. Nós devemos a nós próprios, a nossa própria consciência. Deus não se incomoda com isso, não. Deus criou leis universais para o universo inteiro. Não é? É a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei da justiça. Dentro do universo existem leis, né? Que foram criadas para que nós possamos, ao sermos criados simples e ignorantes, evoluir. Nós somos fadados à evolução. Nós somos fadados a sermos espíritos puros. Claro que ninguém vai chegar igual à divindade, porque ele que nos criou, ele que tem o comando disso aí. E não é um homem de barba branca, né, antropomórfico, como a gente está cansado de ver. Não. Né? É uma energia pura que está em toda a matéria, seja ela fluídica, essa energia que a gente vê nas plantas, nos animais, nos mares, nos rios, seja a que está em nós, né? Nos animais, na pedra, ali está a essência divina. Agora, quando nós saímos em prol da nossa tranquilidade e o nosso equilíbrio para podermos realmente conquistarmos um bem-estar, né? Uma bem-aventurança, uma tranquilidade, nós precisamos ir galgando escadas, degraus de cada escada. Porque eu não sei tudo. Eu sei muito pouquinho. Em 70, 80, 90 anos que nós vivemos, nós aprendemos milésimo nem milésimo, né? Do que Deus criou, do que tem tudo para nós aprendermos. Ficamos encantados ontem com a palestra da Neuzinha, não é? Sobre o Evangelho no lar, como atrai dentro dos nossos lares, e ao mesmo tempo ela falando também da evangelização no total, né? Como Jesus pode nos
abastecer de força, de coragem diante das provas, das expiações. Né? Quando você vê o amado Teresa de Calcutá, que tinha um status melhor, sair de um convento, criar um grupo de pessoas para resgatar aqueles leprosos do monturo que eles jogavam no lixo, para que morresse fora de casa. Eram colocados na beira das calçadas, na beira das ruas lá, porque a lepra era contaminosa. Então, os próprios familiares colocavam ali. E aquela mulher se predispõe a recolher. Ela começa a ensinar as mães a lavar os filhos, a tirar os filhos do lixo, né? Porque as crianças brincavam no meio de animais, no meio de... A gente viu isso muito e vê ainda no Brasil, crianças que vão catar o lixo no lixo, onde é resultado lixo de uma cidade. Crianças, famílias. Então, ela começa a ensinar a lavar as mãos, a lavar o rosto, a dar banho nas crianças na rua, antes de dormir. Né? Ali começa a ter um olhar para a educação futura daquelas crianças. Sim. Então, ela escolheu aquela prova, né? De ser uma mulher, que depois foi considerada até santificada, assim como ela e Irmã Dulce tiveram aqui, a Irmã Dulce na Bahia, né? Tiveram o mesmo, percorreram a mesma estrada de olhar os mais necessitados, os que estão naquela condição de realmente ínfima da sociedade humana. Né? Sim. E olha, a escolha delas. A Irmã Dulce chegou a ser expulsa da ordem dela, porque ela não obedecia. Né? Então veio o bispo, veio não sei quem, veio delegado, veio prefeito, veio todo mundo, expulsaram ela. Ela ficou muito tempo sem poder falar em nome da ordem. Tiraram o hábito dela. Então ela só conseguiu isso depois de anos. Ela ficou ali tendo que viver aquele... Ela pediu um galinheiro. Não, gente, não precisa me dar mais nada. Ela andava pelas ruas. Cada hora que ela depositava aquelas pessoas indigentes, doentes, num lugar, aí vinha o prefeito, vinha o vereador, vinha não sei quem, e tirava ela dali, jogava ela para outro lugar. Então, ela vivia dormindo em vários lugares com aquelas criaturas, até que viram que elas não conseguiam domar aquele amor que ela tinha pelos os mais doentes daquele momento, né? Doente moral, psíquica. Ela tira um rapaz várias vezes do tráfico, ela vai na cadeia, ela tira o rapaz, ela resgata o rapaz. Então, até eles darem... O que você quer, então, para deixar a gente em paz? O galinheiro. Um galinheiro tinha no convento. Aí, ali, ela começa a ficar, e aí ela tem duas madres que gostam daquele trabalho, tem pena dela, né? E começam a ajudá-la na sopa, né? Em algumas coisas que ela fazia. E tem um senhor que falou sobre ela, que ela ligava para, quando ela começou a construir a associação, né? O serviço de assistência social dela, e eu tive o prazer de conhecer, assim como o hospital também, uma coisa maravilhosa. Ela ligava para o senhor que tinha uma loja de construção e pedia a ele assim: eu estou precisando de uma escada, qualquer uma que o senhor tiver aí, mas eu vou pegar. Aí ele mandava uma escada. Aí passavam os dias, ele falou que já sabia. Passavam os dias, ela ligava outra vez, eu falando, aquela escadinha que o senhor mandou, ela ainda não alcança o lugar onde os pedreiros já estão. Será que o senhor podia mandar uma maiorzinha? Aí ele mandava uma maiorzinha. E, passados os dias, ela falava assim: ô, seu fulano, o senhor poderia mandar um carrinho de mão, mas eu vou pagar. Eu só estou arrecadando para pagar. Ele sabia que ela não tinha condição nenhuma. Aí ele mandava um carrinho de mão e falava com ela: aquela escadinha, que já fazia né, para rir. Aquela escadinha que não serviu para a senhora pode me devolver. Ela falava: ah, meu filho, não dá mais não. Agora não dá mais, porque eu já usei ela muito. E assim, ela ia conquistando as
pessoas que estavam vendo que ela estava contribuindo para a sociedade. Então, a expiação serve, né, sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação, né? Às vezes, uma prova certamente, irmã Dulce não teve essa expiação, né? Ela pediu essa prova. Eu vou conseguir. Pode deixar comigo que eu vou. E aí, Catarina, a gente vê o seguinte: muitas pessoas acham que alguém está passando por um problema porque ele deve ter feito alguma maldade. Não é bem assim. Né? Às vezes, você voluntariamente, você pede. Nada é imposto. Você pede. Né? Será que eu posso vir com essa resolução de fazer isso para o meu progresso e o progresso da minha família, da minha comunidade? Aí você pede. E aí nós lembramos, né? A gente precisa de mais tempo, porque tem coisas maravilhosas. Nós lembramos de 2 livros muito importantes. Lindo. Renúncia. Quem não leu, por favor. Por favor. Por favor, leia. Renúncia. A Renúncia é um romance que narra a saga familiar de Madalena de Villamil. E a sua Alcione, né, ao longo de 40 anos. Ele é narrado ao longo de 40 anos. Ele tem um recorte num painel para contar a história do amor impossível de Alcione e Padre Carlos, que é o polo reencarnado. Alcione estava da erradicidade. A gente, quando fala erradicidade, parece que a pessoa está errada. Não é não. A erradicidade é um local que todos nós habitamos no planeta da órbita que estamos, né? Então, a erradicidade são aqueles espíritos que ainda estão aqui aprisionados. Alcione já não estava mais aqui. Ela já estava numa estrela chamada Sirius, na órbita dessa estrela, muito mais adiantada do que nós. Mas quem estava para trás? Para trás estavam os grandes amores da vida dela, né? Então, ela pede, o comentário que Alcione seria a reencarnação de Célia, do livro 50 anos depois. Ô, gente, olha a biografia que eu estou dando para vocês. Há 2000 anos, 50 anos depois, Herculano, Ave Cristo. Se vocês leem tantas as obras de Emmanuel, de André Luiz, de Ivone Pereira, que são Ivone Pereira é uma médium daqui de Rio das Flores, depois para o Rio, Alcides Costureira, que não conhecia o Chico Xavier. Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo, Uberá. Se você fizer uma checagem dos livros deles, existe uma conexão muito grande de informações. Sim. E quando você lê uma obra deles, você vê citação de lugares, de nomes, que você vai na história e você encontra de Roma, por exemplo, nesse livro, ela está no reinado de Luís XV. É a época, no livro Renúncia, ela se dedica a todos que acertam. E ela demonstra um heroísmo muito grande, porque para passar o que ela passou, só um espírito de alta categoria. Sim. Entendeu? E ela, se você ler os lugares onde a Irlanda, a Espanha, a França, né, as Américas, a citação dos lugares, a descrição dos personagens é perfeita. E ela não tinha prova nenhuma, ela não tinha expiação nenhuma para passar mais aqui, porque ela já estava fora da erraticidade, da órbita do planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações. Mas ela está onde?
numa estrela chamada Sirius, da órbita de Sirius. Ela já é um espírito que tinha se libertado desse planeta, muito cheio de dor e sofrimento. Mas ela pede para voltar, entendeu? E Emmanuel descreve esse livro como o sacrifício de amor de Alcino, que volta à luta na arena terrestre para estar com aquele ser por quem havia intercedido no plano espiritual. Ela propôs ajudá-lo nas provas, das expiações e reparações da nova existência da Terra. Então, nesse livro, você também tem o da tragédia de Santa Maria, da Ivone Pereira, escrito por Emmanuel, lindo também, né? Então, ela fala desse encontro, desses espíritos, dessas almas encarceradas, desse sentenciário, esquecidas do verdadeiro amor que deve cobrir a multidão dos pecados, consoante os ensinamentos de Jesus. Então, ela vem para resgatar esses espíritos. É muito bonito e eu sugiro a vocês o Cavaleiro Templário, o Cavaleiro de Lumière. Olha, são livros que te remontam à história desses espíritos maravilhosos. Graça, então, gente... Deixa Oi. eu falar que o Wellington falou que culto maravilhoso de hoje. Um bate-papo de amigos. Michele preparou o ambiente com a prece, Catarina leu. Lindamente, Graça exemplificando e indicando obras maravilhosas. A gente que fica feliz pela participação. Muito feliz de você ter nos prestigiado com os seus comentários, porque é isso mesmo que a gente faz, né? Tentar diversificar e trazer também essas informações, porque nós fomos buscar essas informações, ler. Eu faço estudos semanais sobre a obra de Dona Ivone Pereira e eu fico muito encantada com esse cruzamento de informações, né? Uma obra escrita em 1930, parece Memórias de um Suicida, 1930, o Chico já começa em 1942 com as obras de André Luiz, 44, por aí. Então, tem uma diferença cronológica, mas tem e por isso mesmo ainda mais fiel ao relato deles, porque da mediunidade deles. Então, gente, olha, a tragédia de Santa Maria, da Dona Ivone Pereira, eu sugiro muito para a juventude, essa juventude sedenta de luz e iluminação, porque ela apresenta o conceito de moral cristã, né? E ela traz duas encarnações sucessivas do mesmo grupo. Então, o que nós lemos aqui? Que provas e expiações, eles servem para elucidar os equívocos que nós cometemos no passado e que hoje são causadores das nossas aflições, das nossas tristezas, das nossas mazelas. Então, gente, o que nós estamos falando no Evangelho de hoje é que Jesus nos dá essa oportunidade de elucidar esses erros, não como castigo, mas como elucidação aos nossos espíritos das nossas verdadeiras escolhas. Então, fica a nossa mensagem de que leiam, porque, olha, eu fiquei 8 meses, quando eu fiquei grávida da minha filha, eu não podia, 8 meses não, 6 meses e pouco, eu não podia levantar, eu não podia eu aproveitei para ler, eu li muito, li todas essas obras, de vez em quando eu me pego relembrando esse período. Então, leiam, joguem para dentro de vocês essa iluminação tão santa que nos faz enfrentar esses momentos de aspereza com mais tranquilidade, porque nós sabemos que todos nós estamos passando por isso, para elucidar, para erradicar de nós essas questões de não perdoar, de não conviver, de não ter indulgência. Então, a gente, quando olha para o Chico Xavier, diz quantas reencarnações teve Chico. Aí você vai lá atrás nos livros e vai vendo que há 2000 anos o Chico já estava cometendo, já estava aparecendo na Terra com alguns
erros, mas também com grandes elucidações dos próprios erros. Então, muita paz a todos e eu espero que tenha sido uma noite de paz e que Jesus possa ter estado conosco. E estar conosco e permanecer conosco. E vai permanecer, né? Muito bom, muito ótimo. Muito obrigada a todos que participaram, né? Pelo papo gostoso. E aí, a Graça dando dicas, né? De livros maravilhosos. Vão lá na livraria, pede para assinar. Se não tiver lá, encomenda. Vamos ler. Porque lendo a gente instrui e lendo a gente consegue se consolar, né? Com todas as histórias e aprende. É importante. Eu acho o livro. Porque tem gente que baixa, né, lá no celular ou em outro mecanismo, computador, notebook, mas o livro você vai lá com a sua canetinha e marca ali onde você quer resolver um problema. Aí você vai lá, você lê, relê, faz anotação do lado. É muito bom. Não é? Meus livros é tudo marcado porque a gente vai estudando, né? Lá, é isso aí. Então vamos fazer a nossa oração, né? Hoje dá para eu fazer, vou fechar os nossos olhos, trazer para perto de nós a nossa aguinha para se fluidificar. Então vamos fechar os nossos olhos do corpo, abrir os olhos da alma, que neste momento a espiritualidade divina, amiga, possa vir até nós. Já está conosco, mas que eles possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios, os sais minerais, as vitaminas, que o nosso corpo da matéria precisa e o nosso corpo da alma também necessita. Da matéria, se for do nosso merecimento, que o remédio possa curar as nossas células. E do espírito para nos encher de luz e entendimento, para que possamos passar pelas provas com a certeza que a espiritualidade está sempre conosco, que vai aclarar a nossa mente para tomar as decisões melhores da nossa vida. Que possa também essa espiritualidade amiga aplicar um passe em nós aqui presente, aplicar também um passe naqueles que estão ao cômodo do lado, para que sintam as vibrações do nosso Pai Maior, mudar e equilibrar as nossas células, dando a nós o vigor, a saúde necessária, a fé, a perseverança e a coragem para seguir adiante com as nossas provas ou expiações. Então, que Jesus, nosso Mestre Maior, abençoe a nossa humanidade, abençoe os nossos governantes, abençoe, Senhor, o nosso planeta, para que todos nós entremos na paz de Jesus, para que possamos respeitar a todos que conosco convivem, para que possamos trazer essa paz para dentro do nosso lar e para dentro de nós. Fique conosco, queridos amigos espirituais, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Até a semana que vem, meus amigos. Um beijo grande para todos. E até a próxima. Muita paz. Até a próxima. Tchau, tchau, Michele. Tchau, cara. Tchau. Todos.